sequência, nós finalizamos agora o curso de tecnologia, né, em alimentos, e nessa noite nós juntamos, né, também o curso de engenharia. Então, nós daremos continuidade agora para conversar e para falar com os professores e com o coordenador do curso de engenharia. A coordenação do curso de engenharia é a professora de alimentos, é a professora Carolina Castilho. Ela não pôde participar, mas ela tem o vice-coordenador do curso, que é o professor William, né? E ele vai também falar um pouquinho do curso, substituindo ela, tá? Então, eu gostaria, então, de convidar o professor William para estar participando aqui com a gente. Acho que deu um pequeno probleminha na câmera do professor. Vamos só aguardar um pouquinho. Pronto? Que ele já está chegando aqui para falar conosco. Professor, seja bem-vindo à nossa semana de ensino, pesquisa e extensão, né? Uma semana dedicada aos nossos alunos veteranos, para trazer uma pincelada, assim, algumas informações importantes para o início do semestre do curso, e também para apresentar as disciplinas que ele terá contato, né, e que contribui para o seu currículo. Então, assim, eu gostaria de agradecer demais a sua participação conosco aqui, a sua disponibilidade, né, e fique à vontade, então, para falar um pouquinho do curso. Ok, Criseli, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho com todos, com os nossos alunos. Então, assim, falando um pouquinho do nosso curso, o curso atualmente é no período matutino. Ele é um curso de engenharia autorizado e reconhecido, e o importante é que é todo desenvolvido em um único período, não sendo necessário, não necessita mais ser em período integral, o que facilita, em primeiro lugar, o tempo necessário para estudar, né? E ter um melhor desempenho nas disciplinas do curso. Além de também favorecer a questão de possíveis horários para que o aluno possa também trabalhar, se eventualmente ele assim quiser, né? Então, é uma conquista nossa aí, essa questão do curso ser apenas em um único período, não necessitar mais ser em período integral. No meu tempo era integral ainda. Bom, existe uma ligação muito grande do curso de Engenharia de Alimentos junto à comunidade. Acho importante ressaltar isso, pois o curso ele atende à legislação vigente, e no qual nós temos aí aproximadamente 10% do curso em disciplinas que estão voltadas ao desenvolvimento de projetos e atividades de extensão, o que traz, de certa forma, envolve a comunidade junto da universidade, automaticamente para dentro do curso de Engenharia de Alimentos. Afora isso, será falado por outros professores de forma mais específica, o curso possui acordos de dupla diplomação. Isso é um sucesso nosso, na qual o aluno desenvolve parte do curso aqui e parte fora do país, o que vai ser explicado logo mais para vocês. Obviamente, cada aluno deve cumprir também um período de estágio na área de engenharia de alimentos, com o intuito principal de contribuir para a sua formação prática na área. E haja visto que na nossa região, nós temos uma região basicamente agroindustrial e diversos setores, carnes, lácteos, vegetais, temos muita coisa na região, disponibilizando com proximidade essa questão
de estágio também, né? Bom, fora isso, gostaria de ressaltar algo que eu não tive disponibilidade de fazer na minha época de graduação, e agora nós temos aí, né? Almejando, além do nosso curso de graduação, acabando a graduação em Engenharia de Alimentos, atualmente nós temos aqui no campus os cursos de mestrado e também doutorado específicos para a área de alimentos, basicamente, sem a necessidade do aluno fazer, por exemplo, como esse humilde professor necessitou fazer, e vários colegas meus, transitar, procurar por outro local para seguir a linha de pós-graduação. Hoje nós temos no campus, ou seja, ele chega sem a graduação e sai daqui com o mais alto nível de pós-graduação que nós temos no Brasil, né? Bom, fora isso, gostaria de ressaltar, lembrar que, olhem, o nosso curso é totalmente gratuito, é de qualidade, está também voltado para aplicação na nossa própria região, assim como eu falei anteriormente com relação aos estágios, né? Na nossa própria região, nós temos aí uma região, volto a dizer, basicamente agroindustrial, riquíssima em empresas na área de alimentos, né? Então, assim, brevemente falando do curso, nós teremos outros colegas professores que falarão um pouquinho a respeito de cada área importante do curso também, fico à disposição. E ressaltando com brevidade, o nosso curso basicamente é isso. Fico à disposição, Crisiele. Professor, obrigada. Nossa, como é bom saber que assim que o curso está tão bem estruturado, né? Assim, é muito legal. E a gente vê também assim que a possibilidade dele ser em meio período ajuda na questão do aluno poder também trabalhar, né? Fazer um estágio, né? De fato, exatamente. E antigamente, todos nós lembramos que não faz tanto tempo isso, né? Cursos de engenharia eram complexos, principalmente por essa questão, né? A demanda, muitos queriam trabalhar e não podiam, mas o sonho era fazer engenharia, né? E atualmente nós temos aí a condição de fazê-lo, como você ressaltou, em um único período, com a mesma qualidade, com a mesma quantidade de matérias, com tudo, né? Então fica mais fácil sonhar e realizar de agora em diante, poder fazer a engenharia. A gente, como é que é? É uma universidade com um curso ótimo, uma universidade gratuita, né? Então, assim, e aí e com uma boa formação, né? Porque a gente vê como o currículo, mesmo sendo em meio período, como ele ficou muito bem organizado, muito bem estruturado e com uma formação muito sólida, né? E a hora que a gente for depois agora na sequência, né, que os professores forem trazendo essas unidades curriculares que vão complementando ainda mais, fortalecendo o currículo, a gente vê como o curso está legal, né? Então, assim, eu tenho que parabenizar bem assim, o esforço de todos os professores na hora da organização do currículo, ficou muito bom. Ficou, de fato ficou sim. Então tá, obrigada, professor, pela sua participação, foi muito boa, muito esclarecedora. Até mais. Até mais. Então, dando continuidade, né, às nossas atividades, então, assim, nós teremos ainda a apresentação dos professores, trazendo como funcionam essas unidades curriculares dentro do curso. Eles não aprofundam, porque a ideia é que você, aluno nosso, que já está dentro do nosso curso, procure os professores para estar buscando mais informações, porque em algum momento você terá que poderá cursar, igual a internacionalização, você pode procurar para se organizar para participar, algumas são mais obrigatórias, então você também terá que se organizar para saber como que ela funciona. Então, nesse primeiro momento, nessa nossa semana de ensino, pesquisa e extensão, nós estamos trazendo uma pincelada para vocês, né? Uma introdução dessas unidades curriculares, para que você depois busque junto ao professor mais informações. Então, dando sequência, vou chamar a professora Aziza para estar falando sobre
a disciplina de PRAE. A professora Ziza também já esteve conosco aqui anteriormente, né, professora? Seja bem-vinda novamente, né? Ela está substituindo a professora Eliana, não, desculpa, Elciane, que é responsável, né, realmente pela disciplina, mas ela não pôde comparecer, né? E daí você está trazendo um pouquinho dessa introdução da disciplina para nós, assim. Muito obrigada, né, por estar substituindo a professora, pela sua disponibilidade, e fique à vontade, então, para falar. Perfeito. Obrigada de novo, Crisiele, boa noite. A professora Elciane, ela está retornando amanhã às atividades. E ela é responsável, então, pelo estágio da engenharia de alimentos, eu da tecnologia, mas a gente trabalha bastante em conjunto, então fica tranquilo. São bem parecidos, né? Assim, a estrutura, algumas coisas, né, são bem parecidos, então fica mais tranquilo, né? Sim. Então, fique à vontade. A minha apresentação vocês colocam ali na tela? Deixa eu ver aqui, acho que o Mauro vai colocar para nós ali. Colocou. Tá. Então, boa noite novamente. Obrigada, Crisiele. Eu deixei ali de novo agora o nome da professora Elciane, porque como eu coloquei, a partir de amanhã ela já retorna, tá? A função como PRAE da engenharia de alimentos. Seja como for, eu sigo também à disposição para auxiliar no que for preciso. A gente trabalha sempre bastante em conjunto. É o mesmo departamento, né? Departamento Acadêmico de Alimentos, que tem os dois cursos, da tecnologia em alimentos e da engenharia em alimentos. Bom, vou falar um pouquinho do que eu já falei, agora especificamente voltado à engenharia de alimentos, apesar de que a resolução conjunta da UTF-PR que regulamenta o estágio, os estágios, né, é a mesma resolução, tá? Então, a resolução que eu citei anteriormente, a 01 de 2020, onde ela coloca que o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, que vai ser desenvolvido lá no ambiente de trabalho para a preparação do acadêmico para o trabalho produtivo, né? Com relação a estágio, a resolução prevê as duas modalidades, que é a modalidade do estágio obrigatório e a modalidade do estágio não obrigatório. Eu vou iniciar agora falando primeiro ali do estágio não obrigatório. Ele é opcional, tá? O aluno não precisa desse estágio não obrigatório, como o próprio nome diz, para se formar. Mas ele é bastante procurado pelos acadêmicos, porque ele complementa bastante a formação, né? A experiência profissional do acadêmico. O estágio não obrigatório, o aluno ele pode estar procurando, pode estar fazendo, iniciando já a partir do segundo período. Ao passo de que o estágio obrigatório, esse sim, o aluno precisa fazer para se formar, sem o estágio obrigatório o aluno não se forma. O estágio obrigatório no curso da matriz atual da engenharia de alimentos, ele é permitido a partir do 7º período. E o não obrigatório, já a partir do 2º período, o aluno já pode estar buscando aprimoramento, enfim, aplicação do que vem aprendendo na prática, né? Carga horária do estágio na matriz atual, vigente, a gente ainda tem alguns alunos da matriz antiga, que eram 400 horas, né? Na matriz vigente, 360 horas, tá? Então, o aluno precisa, ela é uma disciplina obrigatória, ele precisa cursar essas 360 horas a partir do 7º período, o estágio obrigatório. Bom, objetivos, oportunizar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Então, o aluno, tudo que ele vem aprendendo no decorrer do curso da engenharia de alimentos, ele tem a oportunidade de colocar em prática. E não só colocar em prática, como aprender, aprofundar, né, os conhecimentos adquiridos, tá? Promover o desenvolvimento do aluno para a vida cidadã e para o trabalho, facilitar a inserção do aluno no mundo de trabalho, claro, né? O estágio vem aí como uma oportunidade do aluno, inclusive, ser contratado na empresa onde ele está estagiando. Facilitar a adaptação social e psicológica do aluno à sua futura atividade profissional e complementar as competências e habilidades previstas no perfil do egresso. Aqui estão algumas colocações do que traz o nosso regulamento do estágio, tá? É um regulamento que é bem interessante que todos os alunos tenham conhecimento, que leiam, porque ele traz uma série de informações do interesse dos acadêmicos. Existe um setor na UTF-PR, que é o DPEC, que é o Departamento de Estágios. Ele fica no Campus Medianeira, ali no prédio da biblioteca.
E ele é um setor que a gente nós, PRAs, professores responsáveis pela atividade de estágio de cada curso, a gente trabalha em conjunto com o DPEC. Quando tem algum estágio que as empresas mandam, comunicam, abriu o processo seletivo, tem vaga de estágio em tal empresa, o DPEC geralmente é quem recebe essa comunicação e nos passa para a gente estar comunicando aos acadêmicos. E o DPEC também faz essa divulgação. Um aluno, quando vai fazer um estágio obrigatório, normalmente ele busca, né, os processos seletivos em aberto e depois entra em contato com o DPEC para a oficialização da documentação. Nós, quanto PRAs, a gente está aqui para auxiliar os alunos no que for preciso e com relação à documentação e aí os trâmites após o início do estágio, né? O aluno tem que fazer determinados relatórios a cada 6 meses, tem que ter um relatório do orientador. Nós indicamos quem vai ser o orientador do aluno, seguindo uma lista que temos em conjunto dos 2 cursos, da Engenharia de Alimentos e da Tecnologia de Alimentos dos professores, para essas orientações serem repassadas por todos os professores, né? Que é importante. E por aí vai. Bom, esse estágio obrigatório de 360 horas que o aluno precisa para se formar, ele pode ser realizado, a unidade concedente de estágio é onde o aluno vai realizar esse estágio, tá? Ela pode ser tanto no Brasil como no exterior. E com atividades correlatas, né, a área do engenheiro de alimentos. E tem também a modalidade de validação. Muitos alunos vêm procurando essa modalidade de validação também na engenharia de alimentos. Antes era mais na tecnologia, agora a engenharia de alimentos também está com bastante procura. Essa validação é prevista no PPC, tá? De ambos os cursos, ali do nosso Departamento Acadêmico de Alimentos. E os alunos que já trabalham na área, quando chega o 7º período, que é o período a partir do qual o aluno poderia realizar o estágio obrigatório, o aluno pode começar a contar a partir do 7º período 360 horas e aí entrar com esse pedido de validação. São avaliadas se as atividades desenvolvidas são de fato correlatas ao curso da engenharia de alimentos, é indicado um orientador, esse aluno vai escrever um relatório, vai defender para uma banca, assim como um estágio feito, enfim, que não seja uma validação, né? Um estágio feito na empresa. Então, existe essa modalidade vem sendo bastante procurada também, tá? Para validação do estágio obrigatório. Ele pode ser desenvolvido na engenharia de alimentos também em mais de uma unidade concedente de estágio, inclusive na UTF-PR, tá? Alguns acadêmicos desenvolvem o estágio nos laboratórios da UTF-PR. Não é o mais comum, a maioria dos alunos quer ir para a indústria, né? Até por conta da possibilidade de efetivação, mas também é possível. O TFPR também é uma unidade concedente de estágio quando há vagas, né? Efetivamente de estágio. Bom, ele pode ser desenvolvido às 360 horas em mais de uma unidade concedente de estágio. Porém, é necessário que pelo menos 200 horas tenham sido realizadas em cada uma delas, tá? Então, esse aluno que, se ele optar por fazer em mais de uma unidade concedente de estágio, ele vai ter que ter as 400 horas, porque ele vai precisar de 200 em uma e 200 em outra, para que seja validado. E cada unidade concedente de estágio pela qual ele passa e solicita a validação precisa previamente ter um plano aprovado, com as atividades aprovadas, orientador indicado, tá? No momento oportuno, quando cada aluno for buscar o seu estágio e se ocorrerem essas situações, nós PRAs, né, eu e a professora Elciane, a gente está à disposição para auxiliar no que for necessário. Então, é isso, os pontos principais eu coloquei aqui, eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas que tenham, e agradeço mais uma vez a Criselle pela oportunidade e sigo à disposição. Obrigada, professora. Eu sei que hoje a noite ficou meio tumultuada, né? Mas, assim, faz parte do processo, né? Nós já estamos há quase 2 anos fazendo essas lives, e, assim, quero agradecer demais a sua participação. E, assim, igual eu comento, assim, os alunos vão assistindo posteriormente, né? Então, eles vão buscando, assim, a gente já teve casos até mesmo durante a apresentação, assim, a aluna fazer um questionamento com o professor no chat e já marcar para conversar com ele. Ou, assim, né, depois entrar em contato comigo para tentar entrar em contato com o professor. Então, assim, as lives, elas estão dando, assim, os alunos estão se interessando por elas. Então, assim, é muito legal a gente ver que eles estão começando a entender que estamos trazendo informação para eles.
né? Então, agradeço por complementar esse nosso trabalho. Certo. Obrigada, Crisiele. Boa noite. Até mais. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, né, eu vou convidar a professora Daiane para falar um pouquinho da disciplina dela, que é a disciplina de internacionalização. Isso, professora? Isso aí. E então, seja... Agora ficamos... Sim, na verdade, né, Cris, na verdade não é uma disciplina, é diferente do TCC, do estágio, né? Não é uma disciplina, mas é um segmento, né? Vamos dizer assim. Eu que coloco a minha apresentação, o Mauro vai colocar? Sim, pode colocar. Não, eu já colocou lá? Então, ele coloca para nós ali, daí você pode estar fazendo a sua apresentação. E obrigada. Muito bem, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, né, da UTFPR, de estar fazendo essa divulgação junto aos alunos e à comunidade também, de certa forma, porque por mais que o que a gente fale que seja mais voltado para o aluno, mas também é uma forma de colocar a comunidade a par do que acontece na universidade. Então, eu sou a professora Daiane, sou a professora responsável pelas atividades de internacionalização. Tá? E aí, o que é atividade de internacionalização? É uma porção de coisas. Então, assim, o PRAINT, que é essa função, vamos dizer assim, que eu exerço, é uma função relativamente nova em relação, por exemplo, ao estágio, ao TCC. Mas isso não significa que a internacionalização não existia antes do PRAINT. É só porque ela tem se tornado bastante intensa na UTFPR como um todo, né, nos últimos anos. Então, a internacionalização, entre outras coisas, aqui eu listei algumas, né, envolve a mobilidade internacional de alunos, né, que vão para outras instituições e fazem algumas disciplinas lá. Estágios internacionais, que também a professora Aziz acabou de citar, né, o aluno pode fazer estágio numa indústria, em uma empresa que não seja brasileira. Aí a gente tem cooperação internacional, que são quando os docentes vão para as instituições, né, fazer intercâmbio e combinar pesquisas, conhecer as instituições, e a dupla de formação, né, que é aí o carro-chefe da internacionalização na UTFPR, e é ela que se desenvolveu muito aí há alguns anos e trouxe essa necessidade de existir um professor responsável pela internacionalização. Então, na fala de hoje, eu vou focar na dupla de formação, porque é a atividade que mais me compete, que passa por mim necessariamente. As outras não necessariamente passam por mim, enquanto que a dupla de formação, essa sim, passa pelo PRAINT, então eu vou focar nessa modalidade, né, de internacionalização, que é a dupla de formação. Então, como o próprio nome sugere, a dupla de formação quando o aluno participa, né, de uma dupla de formação, ele vai receber 2 diplomas. O diploma da UTFPR e o diploma da instituição parceira, ou seja, da instituição onde ele vai desenvolver as atividades. Então, como o professor William também colocou lá no início, o aluno vai estudar no exterior, em outra universidade fora do país, né, fora do Brasil. E aí, agora eu vou só contextualizar a comunidade a respeito, então, dessa questão da dupla de formação. Então, ela teve início lá em 2013, né? A gente está completando aí 13 anos já de negociações de dupla de formação. O curso de Engenharia de Alimentos da UTFPR de Medianeira foi o primeiro curso a assinar um acordo de dupla de formação na UTFPR. Logo na sequência vieram muitos outros, mas o primeiro acordo assinado foi com o curso de Engenharia de Alimentos da UTFPR de Medianeira, tá? Então, essas negociações, elas começaram lá em 2013. Lá em 2014, em fevereiro, a professora Aziza, que acabou de falar aqui na live, era a coordenadora do curso e foi até o IPB, que é o Instituto Politécnico de Bragança, né? O nosso primeiro acordo de dupla de formação foi com o IPB, então ela foi até o IPB e lá eles finalizaram o acordo e assinaram esse acordo de dupla de formação. Então, isso foi em fevereiro de 2014, então, lá em setembro de 2014, nós já enviamos alunos ao IPB, então, a UTFPR
Campus Medianeira, no curso de Engenharia de Alimentos, enviou 4 alunos ao IPB, e nós recebemos 3 alunos do IPB aqui na UTF-PR nesse ano de 2014. Em 2015, houve uma visita internacional ao IPB por parte de vários representantes de vários cursos. Então, em 2013, começou a dupla formação por engenharia de alimentos aqui no Campus Medianeira, mas lá em 2015 aquilo já tinha se espalhado pela UTF toda. Então, eu, naquele momento, era vice-coordenadora e fui para essa missão internacional no IPB, junto com diversos professores, outros professores do campus e de outros campos da UTF-PR. Então, na época, foi engenharia de alimentos, engenharia química, engenharia ambiental, engenharia mecânica e eletromecânica também, que eu me lembro, talvez eu tenha esquecido de algo, faz um tempinho já, né, 10 anos, mas isso foi uma missão. Em outra missão foram professores de outros cursos. Então, de 2013 para 2015, a gente já tinha conquistado aí muitos acordos de dupla formação com o IPB. Aí, em 2016, nós também começamos, lá em meados de 2015, começo de 2016, nós começamos, então, uma negociação aqui mais perto, então, com a Universidade Nacional de Misiones, que fica aqui em Posadas, na Argentina, um pouco mais pertinho. Então, em 2016, nós fizemos várias conversas para escrever esse acordo, e em 2016, eu já era coordenadora do curso, fui para a Argentina para finalizar o acordo e fazer a assinatura do acordo. E aí, então, em fevereiro de 2017, a gente teve a primeira turma de dupla de formação com a Argentina, né? Com a UNAM. Então, foram 3 alunos da UTF-PR para a UNAM e vieram 4 alunos da UNAM para a UTF-PR. E aí eu coloco aqui, então, em números, né, como está essa questão da dupla de formação no curso de Engenharia de Alimentos. Com relação ao nosso acordo com o IPB, nós recebemos 3 alunos, aqueles da primeira turma, depois não recebemos mais, e até o momento nós enviamos 37 alunos, dos quais 5 ainda estão cursando a dupla de formação no IPB. Então, 4 foram no ano passado, em fevereiro e em setembro, e agora, em fevereiro, foi mais uma aluna que está começando, então. Então, aqueles que foram no início do ano passado estão em vias de finalizar, e uma aluna foi agora em fevereiro também, então nós temos 5 lá ainda. Em relação à UNAM, nós recebemos no período 8 alunos e enviamos 3 alunos. Com relação à UNAM, então, agora, para finalizar aqui, para não me estender tanto mais, né? Eu gosto de falar, quem me conhece, alunos, professores, eu vou falar um pouquinho do processo de seleção, de dupla de formação. Então, com a UNAM, no momento, a gente está com o processo de seleção parados, porque o acordo está em processo de renovação, ele tinha um prazo de validade, e nós estamos, então, agora renovando. A UNAM pediu para passar pelo jurídico e verificar algumas questões aí, então ainda não estamos tendo processo seletivo, ele está parado, porque estamos aguardando, então, a assinatura do acordo. Então, vigente, no momento, nós temos o acordo de dupla de formação com o IPB. E aí, com relação ao IPB, então, nós temos 3 vagas anuais em 2 processos seletivos, tá? Essas vagas anuais, elas são definidas pelo IPB, o IPB é quem define quantas vagas nós teremos no ano, então, são 3 vagas anuais que são distribuídos em 2 processos seletivos. Nós fazemos um processo seletivo em março, ou abril, meados de março, que às vezes se estende até abril, então em breve deve ser lançado o próximo edital, edital do processo seletivo, e nós temos um processo seletivo que lá em meados de agosto, que se estende a setembro. E aí a divisão das vagas, porque a gente tem 3 vagas, né? A gente faz essa divisão com base no que a gente numa pesquisa que a gente faz antes com os alunos interessados, os alunos que poderiam
participar do edital, para saber quantos têm interesse de concorrer nesse edital ou no próximo. Então, a gente tenta dividir conforme a demanda dos alunos. E aí, então, o processo de dupla de formação, de seleção, de dupla de formação, ele é um edital próprio do curso. Então, todo o processo seletivo, ele acontece aqui no campus Medianeira, né? A comissão é do campus, professores do curso, nós fazemos a seleção, e a classificação, então tudo é feito dentro do campus, por isso que passa por mim, que sou a professora responsável pela internacionalização. Depois a candidatura, daí isso fica mais a cargo do escritório internacional, né, lá na reitoria. Então, para só passar algumas informações para os alunos, que são as que vão estar no edital, mas que precisa saber previamente para decidir se vai se inscrever ou não. Então, o aluno que vai concorrer ao processo seletivo de dupla de formação, ele precisa estar no 8º período para se inscrever, e ele precisa ter concluído todo o 8º período, com exceção do TCC1, para poder se afastar. Então, ele precisa ter concluído até o 8º período, incluindo optativas, atividades complementares. O que ele não precisa ter feito é o estágio, o TCC1 e o TCC2, e o 9º período, porque isso é o que vai ser convalidado lá. Então, ele vai fazer 8 períodos na UTF-PR e vai fazer 2 períodos, ou seja, 1 ano no IPB. Então, se ele vai fazer 1 ano lá, a gente vai convalidar 1 ano aqui, que corresponde, então, ao estágio, ao TCC2 e ao TCC1, como se fosse aí o 10º período, e o 9º período inteiro também é convalidado. Então, quando ele termina a dupla de formação, ele vai estar formado, né? Por isso que ele não pode ter nenhuma pendência quando ele se afastar, porque aí quando ele terminar todas as atividades dele lá no IPB, ele vai estar formado também na UTF. Assim que lançarmos as convalidações, ele vai estar formado na UTF. Então, como eu já comentei, um edital específico para o curso de Engenharia de Alimentos do campus Medianeira. E aí, então, os requisitos, tá? Então, já falei alguma coisa, o aluno tem que estar cursando, ele tem que ser aluno do curso, né, de Engenharia de Alimentos, e tem que estar no mínimo no 8º período. Então, quando ele vai se inscrever, o aluno que vai se inscrever agora, nesse edital de março, ele tem que estar no 8º período e ele tem que passar em tudo, até a metade do ano. Então, até a metade do ano, ele precisa concluir esse 8º período, precisa apresentar atividades complementares se não tiver feito, e fazer todas as optativas também, tá? Para se inscrever no edital ainda, ele precisa possuir um coeficiente de rendimento absoluto mínimo de 0,65, e ele precisa ter a possibilidade de morar em Portugal, porque é uma mobilidade também acadêmica. Ele não vai fazer esse curso do IPB à distância, é presencial. Então, ele precisa ter a possibilidade de morar em Portugal e se manter em Portugal, pagar as suas despesas também de locomoção até lá e ter essa possibilidade de ficar 1 ano lá, 2 semestres, né? Então, o aluno que vai em fevereiro, ele termina em fevereiro do outro ano. Quem vai em setembro, termina em setembro do outro ano, fica lá 1 ano, 2 semestres, podendo ser prorrogado. Então, para a inscrição, esses são os requisitos necessários. Para a candidatura, quer dizer, o aluno ele fez o processo seletivo, ele foi selecionado. Quando ele vai se candidatar lá no IPB, que então tem um formulário próprio, e daí esse sim não passa por mim, ele é via escritório internacional, ele precisa já ter o passaporte. Então, é importante que o aluno que vá se inscrever para a dupla de formação, ele já providencie o passaporte, porque ele precisa ter o passaporte, porque para o IPB enviar a carta de aceite, para que daí o aluno possa dar entrada no visto, né, para poder morar em Portugal, ele precisa do passaporte. E aí, os critérios de seleção. Então, os critérios de seleção que a gente adotou para classificar os alunos é o coeficiente de rendimento, é um dos pontos, e o currículo do aluno, que é um formulário que eles preenchem com a pontuação. Então, cada coisa tem uma pontuação,
e eles precisam comprovar essas atividades. Eu coloquei aqui de forma resumida que tipos de atividades que pontuam. Elas têm pontuações diferentes, mas atividades que pontuam são participação em pesquisa e extensão, então projetos de pesquisa de extensão, publicações, então geralmente baseadas nesses projetos de pesquisa e extensão, então comunicação científica e tudo mais. A experiência profissional na área, para quem trabalhou, inclusive quem participou da empresa júnior, quem participou de centro acadêmico, DCE, e os cursos de idiomas também pontuam. Então, essa pontuação, tudo vai estar lá no edital certinho, quando o aluno resolver se inscrever. E, então, para finalizar, como que o aluno faz para ficar sabendo desses editais, tá? Então, primeiro de tudo, o coordenador vai enviar um e-mail. Né, porque a gente ainda faz esse processo de divulgação por e-mail. Eu sei que os alunos não estão acostumados a usar mais os e-mails, mas assim que o edital ele é publicado, o coordenador vê quem são os alunos que poderiam se inscrever, que estão lá no 8º período ou no 9º e que estão concluindo, e aí já passa o link do edital. Mas também o edital, ele é publicado na página do curso, que tem aqui o QR Code para vocês acessarem diretamente a página do curso. Inclusive, se vocês entrarem hoje, vai ter lá um processo seletivo, um edital, lá ainda aparecendo, não está oculto, que é o último processo seletivo que nós fizemos. Então, se alguém quiser ver como que é o edital, inclusive os formulários, tem lá um edital que não está vigente, já foi encerrado, mas tem um modelo lá, tá? E também aqui eu coloco, então, o QR Code também para acessar diretamente a página no Instagram do curso, que são aí os que vocês estão mais acostumados a utilizar. Lá no Instagram do curso também a gente vai publicar o link para o edital, onde vai ter todas as informações que vocês precisam. E aí eu deixo aqui também em aberto, se alguém tiver dúvidas, se quiser me enviar o e-mail, meu e-mail institucional é daiane.lenhard@utfpr.edu.br, também estou disponível para conversar presencialmente. E agradeço mais uma vez aí ao convite do DPET da gente participar desse evento e a atenção de quem estava me ouvindo. Obrigada, professora. Pode ter certeza que os que estão ouvindo, né, e se não ouviram, os que não puderam hoje, com certeza amanhã estarão. Assim, nós temos percebido que ao longo da semana as visualizações elas vão aumentando, né? Então isso é muito legal. Assim, alguns momentos a gente tem um número um pouquinho reduzido na apresentação ao vivo, mas durante a semana a gente percebe que os alunos vão buscando. E daí assim Sim, também foi. Desculpa. Não, pode falar. Porque a gente entendeu que seria interessante, né? A gente faz a apresentação e aí eles têm onde buscar essas informações, embora sejam bastante breves, né? A gente não consegue colocar tudo aqui, mas já dá para eles terem uma ideia, né? Exatamente. E assim, daí ao longo eles vão buscando, né? Igual comentei com a outra professora também, a gente já teve caso de aluno marcar com o professor pelo chat do YouTube, depois de procurar. Então, assim, as informações estão chegando. Isso é muito bom, assim, a gente percebe que aos poucos os alunos estão aderindo e estão buscando essas informações. Então, assim, muito obrigada pela disponibilidade, pela apresentação, né? Fico muito agradecida. Eu que agradeço, até mais. Até mais. Então, dando continuidade às nossas atividades, eu vou convidar o professor Hilton, né? Na sequência, provavelmente eu devo chamar a professora Eliana, agora já conseguimos resolver o problema do áudio, mas dando sequência, vamos chamar o professor Hilton, que também vai falar um pouquinho da unidade curricular PRAC. Professor, seja bem-vindo, né, à nossa atividade. Fique à vontade, né, para a sua apresentação. Então, boa noite. Tá? Então, eu sou o professor Hilton, né? E eu sou professor responsável pelas atividades complementares do curso de Engenharia de Alimentos. Tá? Então, primeiro, né? O que seriam atividades complementares? O que seriam atividades complementares? Tá? Atividades complementares
seria algo para complementar o que vocês já estudam no curso, né? Então, a matriz curricular 655, né, para os alunos que entraram após 2023, é a matriz por competências, né? Então, as atividades complementares, foi pensado algumas atividades, né, que o aluno dá para fazer ao longo do curso, né, de preferência entre o segundo semestre e o oitavo semestre, para complementar as competências que ele já vai adquirir ao longo do curso. Tá? É comum os alunos me perguntarem, mas eu não sei nada sobre isso. Né? Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, né? Visitar a página do curso. Tá? É difícil de encontrar, né? Então, tem duas maneiras. Né? O tfpr.edu.br, tá? Cursos, Medianeira, vai lá encontrar Engenharia de Alimentos. Ou ir no oráculo Google, Engenharia de Alimentos, UTFPR Medianeira, vai cair lá na página do curso. Tá? De Engenharia de Alimentos. Então, uma coisa que eu recomendo, daí lá tem os menuzinhos na página, né? Tem lá a área acadêmica. Tá ok? Então, vocês entrando na área acadêmica, o que vai acontecer? Vai ter as principais informações do curso. Né? Uma delas é o projeto pedagógico de curso. Então, algumas coisas que o professor William explicou sobre o curso de Engenharia de Alimentos, depois a Ziza falou sobre estágio, né? A Gláucia, né? Sobre extensão, né? A Daiane sobre internacionalização. Todas essas questões tá lá no projeto pedagógico do curso. E a segundo menu lá tá atividades complementares, né? Lógico, as outras atividades todas, TCC, extensão, tem todos os regulamentos lá no, tá? Daí o pessoal fala, mas ler regulamento é chato, né? Mas o que eu digo, né, faz parte até da formação, né? O engenheiro de alimentos tem que estar atento às legislações, né? E nós temos, né, que lê-las e interpretá-las, todas as legislações que interferem no processamento de alimentos, né? Então, entrando lá nas atividades complementares, vai aparecer os documentos da matriz 518, que praticamente eu acho que não temos alunos nessa matriz, e a maioria já deve ter praticamente complementado as atividades complementares, né? Esses alunos que estão na matriz 518, eles tinham lá 180 horas de atividades complementares, né? Na matriz nova, são só 60, né? Por isso que nós tentamos ser cirúrgicos, né? Escolher realmente aquilo que iria gerar uma competência para o aluno, tá? Entrando lá na página, vai se encontrar uma instrução normativa, que vai explicar o passo a passo, né, de como funcionariam as atividades complementares. Que, obviamente, isso, né, só para explicar isso, eu iria gastar mais de meia hora. Então, eu vou falar só os pontos mais importantes. E lá também existe um formulário para o aluno contabilizar essas atividades, que daí eu vou mostrar online. Mas esse formulário, o aluno pode abaixar no computador dele e ele já ir preenchendo, já ir pontuando. E depois, na hora que ele atingir a pontuação, é só mandar naquele semestre para o professor responsável por atividades complementares, que nesse caso sou eu, que ele irá fazer a validação ou corrigir, pedir algumas adequações para... Tá? Então, quais são os pontos mais importantes aqui das atividades complementares? Tá? Então, aquilo que eu falei, tem uma instrução normativa, que é do curso de Engenharia de Alimentos, né? Ela foi lá promulgada em 5 de agosto de 2024. Tá? Tá lá eu que assinei, que na época eu que era o presidente colegiado, era coordenador de curso. Tá ok? Quais são os primeiros pontos? As atividades são divididas em grupo,
né? Então, quando nós elaboramos essa norma, o que nós pensamos? Atividade de formação social, que envolve prática desportiva, que tanto é fazer uma atividade esportiva com uma academia, né? Ou participar de uma prova esportiva, sei lá, uma corrida de rua, uma maratona, sei lá o que for, tá? Então, foi pensado nesse grupo por quê? Se a pessoa fizer um semestre de academia, pegar o certificado, ou participar de uma prova esportiva e pegar o certificado, já cumpriu esse requisito. Ele vai ter os 5 pontos necessários para, né? Então, por que isso? Atividade física é importante, né? Então, a pessoa praticando um pouquinho, quem sabe ela toma o gosto, né? Eu sei que muitas vezes aí nós, alunos, professores, não temos tempo, mas é importante fazer uma atividade física para, principalmente, manter a saúde mental, né? Atividade do grupo 2. Atividade de formação cultural. Por exemplo, língua estrangeira, tá? Então, é importante para o egresso ele ter um bom domínio de uma língua estrangeira, como, por exemplo, o inglês, que é a língua mais falada do mundo. Ele precisa sair fluente? Não, né? Mas qual que é o incentivo aqui? Ele fazer pelo menos um semestre de uma língua estrangeira, seja numa escola credenciada, né, uma escola que vai dar um certificado, seja no CALEM da própria UTF-PR, seja, né, os cursos, tem muito curso virtual gratuito, tá? Mas a ideia é que ele faça o mínimo de inglês, né? E tomara que tome gosto, né? E, né? Daí ele continua estudando e saia formado fluente em inglês, que vai abrir, né, portas para ele no mundo todo como engenheiro de alimentos, tá? Grupo 3, atividade de formação humana. Também é exigido o mínimo, né? Que seria o quê? Participação em trabalhos voluntários, monitorias, participação em órgãos como centro acadêmico, né, DCE, tá? Depois, o 4 é formações técnico-científica, também fazer o mínimo, né, nessa área, né? Que aí envolve participar do evento científico, participar de uma atividade de ensino, uma atividade de pesquisa, extensão ou inovação, né? Eu vou mostrar daí a planilha que vai ficar bem mais fácil para vocês, tá? E por último, né, atividade de formações complementares, que é um monte de coisa, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá na nossa planilha, então, né? Aqui eu mostrei uma imagem dela, né? Então, abaixando aquela planilha, né? O aluno coloca seu nome, seu RA, o dia. Então, o que acontece? Ele fez lá o curso de inglês lá no. Então, é o número 1. Então, ele vai pegar esse certificado, anotar o número 1, tá? E daí, na planilha, ele vai encontrar que curso de línguas é o identificador 3. Na hora que ele preenche aqui, tudo isso é preenchido automaticamente. Ele medido como unidade. Eu fiz um semestre. Ele já vai contar 5 pontos. Então, essa planilha aqui, e depois embaixo, ele já vai totalizando. Então, ó, na hora que eu preencher o grupo 1, preencher o grupo 2, preencher o grupo 3, preencher o grupo 4, o grupo 5 não tem mínimo, mas o total tem que dar 60. O que a planilha vai mostrar aqui? Validado. Tá? Então, quem sabe faz ao vivo, né? E eu vou tentar fazer isso. Vamos lá entrar na planilha. Tá passando lá para vocês. Então, naquele link que eu mostrei, tá a planilha, né? Eu vou limpar ela. Que eu fiz aqui para
Então, tá aqui, ó. Aqui eu tenho o formulário e aqui eu tenho os grupos. Tá, ó. Pode ser que tá pequenininho, mas, ó, identificador. Tem o identificador atividades de 1 até 30. Tá lá, ó. Então, ó, aqui do grupo 1 tá em azul mais claro. Identificador 1, atividades esportivas, né? Atividade 2, participação em evento como esportista. Vamos supor lá, resolvi na corrida das cataratas, né? Identificador 2. Né? Notem que aqui na planilha embaixo, o total está tudo zerado, né? Eu fui lá, então, 1, né? Corrida de rua, né? Tá lá. Identificador, ele é o 2. Então, ó, ele já traz aqui que é do grupo 1, né? Que é o item 2, vale 5 pontos, e a unidade de medida, então, é unidade. Quantidade, eu participei de uma corrida de rua. Pá. Ele já me somou aqui 5 pontos. No grupo 1, na planilha aqui, ele já somou que eu tenho 5 pontos, a pontuação mínima é 5, então já estou suficiente. Né? Vamos fazer lá, ó. Daí, curso de inglês. Né? Colocar, vamos valorizar o CALEM, né? Aqui da UTFPR. Ele, formação cultural, né? Cursos de língua estrangeira com duração mínima de 1 semestre ou 30 horas de curso. Então, ó, se eu colocar aqui o identificador 3, o que ele vai fazer? Ele já me traz o grupo, que é por unidade. Então, eu fiz 1 semestre. 1. Ele me contou 5 pontos. O que acontece? Se eu ir lá no grupo 2, pontuação mínima é 5, eu já tenho 5. Também estou suficiente. Daí, falta eu fazer o quê? Grupo 3, né? Ó. Formação humana. Tá? Então, tá aqui o que pontua. Participação em órgãos da instituição. Colegiado, centro acadêmico, representante de turma, comissões internas, entre outras. Né? Atuação como docente não remunerado em cursos preparatórios, né? Participação em trabalhos voluntários, né? Monitoria, né? Vamos colocar aqui, ó, monitoria, é número 7, né? Ó. Monitoria de fundamentos da matemática. Opa, vamos ver, pegamos um aluno de engenharia de alimentos que foi monitor de fundamentos de matemática. Identificador 7. Agora aqui, ó, a pontuação é meio ponto por hora, né? Se ele foi 30 horas monitor, então aqui a quantidade agora, a unidade aqui, ó, é horas, 30. Então o que acontece aqui, ó, ele fez 15 pontos. Por quê? Meio ponto por hora, 30 horas, 15 pontos. Então o que vai acontecer aqui, ó? Grupo 3, a pontuação mínima é 5 e ele já fez 15. Tá, ó. Então, já fechou o grupo 1, grupo 2, grupo 3, agora falta o grupo 4. O que é o grupo 4? Né, ó. Formação técnico-científica. Publicação em anais técnico-científico, ensino, pesquisa, atenção e inovação, participação em eventos técnico-científicos, participação em cursos extraordinários da sua área de fermentação, como gestão, tecnologia, inovação e tal. Vamos colocar aqui o item 10. Né? Fez curso lá de empreendedorismo. Né? Fez um curso adicional à sua área de formação. Né? Esse daqui, então, é
10. Então, grupo 10. Aqui, ó, é por hora. Vamos supor lá, fez um curso de 20 horas. Então, é um ponto por hora mais 20 pontos. Então, o que acontece? Grupo 4 é pontuação mínima 15, fez 20, também está suficiente. No grupo 5, não tem mínimo. Mas veja o seguinte, ó, no total eu tenho que ter 60 pontos. Eu tenho só 45, então falta 15. No grupo 5, o que tem aqui? Tem um monte de coisa, né? Ó. Trabalho com vínculo empregatício, desde que na área no curso, né? Participação em visitas técnicas, né? Estágio não obrigatório. Então, vamos pegar lá o 24, né? Ó. Estágio não obrigatório. Né? É 24. Né? Estágio não obrigatório. A ninfa, né? Então, ó, é meio ponto por hora. Que é muito fácil, né? Vamos colocar lá, 40 horas já vai dar 20 pontos, tá? Então, nota, só de fazer o estágio obrigatório, né? Ó, fez 20 pontos. Aqui, ó, o total de pontos foi 65. O mínimo é 60. Então, qual que é o resultado aqui? Validado, tá? Então, o que acontece? O aluno imprime essa planilha, junta os comprovantes, de preferência, numerando eles e colocando em ordem, né? Coloca o nome, o RA e a data, e manda para o e-mail do professor responsável pelas atividades complementares. Tá? O e-mail também está lá na página do curso, na parte de atividades complementares, e todo semestre eu mando para todos os alunos do curso, lembrando, ó, está aberto o período para vocês mandarem as atividades complementares nesse semestre. Tá? Então, o que eu peço é muito mais tranquilo do que era na matriz antiga, são só 60 horas, mas não deixem para a última hora. Tá? Chega lá no último semestre. Tá? Foi falado também dos alunos dos cursos de dupla diplomação. Né? É bom não. É importantíssimo ter submetido as atividades complementares, ter convalidado, antes de sair para a dupla diplomação. Tá? Por quê? O aluno está na dupla diplomação, está lá em Portugal, e ele quer convalidar. Mas o que acontece? Ele está afastado da UTF-PR para estudos no exterior. Ele está fora do nosso sistema acadêmico aqui. E não dá para convalidar. Tá? Vai ser convalidado só quando ele estiver em território nacional disponível no nosso sistema acadêmico. Então, o aluno que quer ir para o IPB, né, no último ano, lá, 9º, 10º período, né, no 8º, obrigatoriamente, ele tem que convalidar. Tá? Então, ó, espero ter explicado, né? Estou sempre à disposição, tá? Tem a pessoa fala, eu não entendi. Marca comigo, vai na minha sala, eu sento, explico, abaixo a planilha, né? Reexplico o regulamento. Tem aluno que fez, ele está em dúvida, ele me manda, eu classifico entre os grupos, tá? Conto a pontuação e ele vai juntando até ele ter os 60 pontos. Tá ok, gente? Gostaria de agradecer a oportunidade, né? E fico à disposição. Obrigada, professor Hilton, pela sua participação. Nossa, foi um exemplo muito bom do preenchimento da planilha, assim, ficou muito claro, assim. Muito obrigada mesmo. Até mais, tchau. Tchau, tchau. E dando sequência, então, às nossas atividades, vou convidar a professora Eliana para participar conosco, para falar um pouquinho sobre a sua unidade curricular.
Professora, seja bem-vinda e fique à vontade. Boa noite, Crisiele. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre como as coisas acontecem na disciplina de TCC do curso de Engenharia de Alimentos. Eu preparei uma breve explanação com alguns pontos que eu julgo assim, mais importantes para os alunos saberem sobre o TCC. Então, assim, o trabalho de conclusão de curso, ele é uma disciplina do 10º período, e o TCC, ele é regido pelo Regulamento Geral da UTF-PR de confecção de trabalhos de conclusão de curso. E foi o núcleo docente estruturante do curso de Engenharia de Alimentos montou uma norma complementar, levando em consideração as especificidades do curso de Engenharia de Alimentos. E é sobre essa norma complementar que eu vou comentar um pouquinho. Eu sou a professora Eliana e eu sou no momento professora responsável pela disciplina de TCC do curso de Engenharia de Alimentos. Falando inicialmente sobre os objetivos dessa disciplina, alguns deles são, por exemplo, desenvolver a capacidade nos alunos de aplicar conceitos e teorias adquiridas durante o curso por meio da execução de um projeto. Também desenvolver nos alunos a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas nas suas áreas de atuação. Estimular o espírito empreendedor dos alunos por meio do desenvolvimento de projetos, estimular a inovação tecnológica, estimular a construção do conhecimento coletivo e conectar, de certa forma, o tripé ensino, pesquisa e extensão. Em termos de estrutura, o TCC do curso de Engenharia de Alimentos, ele está conectado com uma disciplina que acontece no 8º período, que é a disciplina Oficina de Projetos. Nessa disciplina oferecida no 8º período, que ela tem 60 horas, o aluno vai escrever um projeto que mais tarde, lá no 10º período, ele vai executar esse projeto, desenvolver esse projeto lá no TCC. Aí a outra disciplina é o TCC, como eu já falei, que é no 10º período, que também é uma disciplina de 60 horas, onde o acadêmico ele executa esse projeto, vai redigir uma monografia e defender essa monografia para a obtenção da nota do TCC. Existe a figura do PRA-TCC, que quer dizer, essa sigla quer dizer professor responsável por atividades do trabalho de conclusão de curso, que essa função atualmente é ocupada por mim. Bom, na oficina de projetos, que é a primeira disciplina lá do 8º período, existe um professor responsável por essa disciplina, e esse professor, ele vai auxiliar o aluno na elaboração de um projeto, vai registrar a frequência dos alunos, vai ajudar o aluno a direcionar de acordo com a área que ele deseja desenvolver esse projeto, e também avaliar as atividades realizadas por esses alunos no decorrer do semestre. Então, por exemplo, tem que entregar o objetivo do projeto, a justificativa do projeto, o referencial teórico do trabalho, do projeto. Aí o professor responsável por essa disciplina que vai auxiliar o aluno. Dando sequência, o aluno chega até o 10º período, onde ele chega propriamente dito na disciplina de TCC. Na disciplina de TCC, o professor responsável, que no momento sou eu responsável, né, baseado no calendário acadêmico da UTF-PR, eu vou estabelecer os prazos do semestre. Então, eu vou divulgar para os alunos qual é o período de inscrição para defesa. Então, os alunos que estão ali com o trabalho, com o projeto praticamente desenvolvido, o trabalho escrito já, eles entram em contato comigo para efetivar a matrícula. Eu faço a matrícula desses alunos lá no sistema acadêmico, divulgo os prazos relacionados a qual que é o prazo de inscrição para defesa, qual que é o prazo qual que é o período de defesas do semestre e qual que é o prazo final para entrega da versão final do TCC. E também sou responsável por emitir, receber, guardar qualquer documento referente ao TCC.
Como que é a avaliação da disciplina de TCC? O aluno vai executar o projeto, né? Isso vai vai escrever uma monografia com os resultados, e ele vai fazer uma defesa pública, que é composta por uma banca examinadora. Então, ele vai apresentar o seu trabalho para uma banca. Essa banca ela é composta normalmente por 3 professores. Desses 3 professores, o orientador, que ele preside a defesa pública, mais um professor da UTF-PR, mais um outro professor da UTF-PR, também pode ser um membro externo, alguém da indústria, que também pode participar. No caso do aluno ter um co-orientador, o co-orientador também participa da banca de defesa pública, e o co-orientador, ele dá a nota lá da defesa juntamente com o professor orientador. Eles fecham a nota em conjunto lá da defesa do aluno. O aluno, quando vai fazer a defesa pública, ele tem de 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação. Depois é aberto um espaço para cada membro da banca fazer as arguições e sugestões de melhorias, enfim. E ele recebe, no final, uma nota que vai de 0 a 10. E após a defesa, o aluno ele tem um prazo de 2 semanas para entregar a versão final com as correções. E após esse período, eu faço a conferência do TCC, e se estiver tudo ok, eu faço o lançamento da nota lá no sistema acadêmico. Em relação à possibilidade de prorrogação, depois que o aluno está matriculado em TCC, ele poderá prorrogar por até 2 semestres a defesa. Só que essa prorrogação depende de ter uma justificativa, que essa justificativa ela é encaminhada para o colegiado, e para que ele consiga a prorrogação tem que ser aprovada pelo colegiado de curso. Mais ou menos era isso que eu queria comentar. Dei um breve resumo de como que acontece o TCC na engenharia de alimentos. Aqui tem o meu contato, o meu e-mail, tem o QR Code que vocês podem entrar em contato com a página do curso, que tem maiores informações, também com o Instagram do curso, e eu me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, me procure, que eu posso auxiliar para sanar essas dúvidas. Gostaria de agradecer a Crisiele, DPED, pela oportunidade de estar explanando essas informações. Então, maiores informações, podem entrar em contato comigo. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Nossa, sua participação foi muito boa, muito enriquecedora. Assim, eu tenho certeza que agora ficou muito claro para os alunos como funciona, né, essa unidade curricular. E muito obrigada mesmo. Obrigada, tchau. Até mais. Tchau. Então, né, dando continuidade às nossas atividades, convido então a professora Gláucia para retornar conosco, né, para falar um pouquinho novamente, né, só que agora para o curso de Engenharia de Alimentos. Professora, é com você. Então, olá novamente, Crisiele, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Então, eu sou a professora responsável pelas atividades de extensão do curso de Engenharia de Alimentos e também da Tecnologia em Alimentos. Nós temos as atividades de extensão no curso de Engenharia de Alimentos sendo ofertada como disciplinas extensionistas. Então, pode passar, por favor. Então, nas disciplinas extensionistas, nós vamos ter uma interação dos acadêmicos com a sociedade, que é a nossa comunidade externa, o TFPR. Nessa interação, nós temos, na verdade, trocas entre a nossa comunidade e os nossos alunos. Antes mesmo de vir, né, essa instrução normativa de que os cursos superiores, eles precisam atender aí a carga horária, no mínimo em 10% da carga horária total do curso em extensão, nós já tínhamos atividades, programas, ações de extensão, projetos de extensão desenvolvidos no campus de Medianeira por diversos professores de outros departamentos. Então, hoje nós temos o DPEX,
Pode passar. Que é o Departamento de Pesquisa e Extensão. E, inclusive, as diretrizes de extensão da UTF-PR e o regulamento dos programas e projetos de extensão, eles foram aprovados pelo Conselho de Relações Empresariais e Comunitárias da UTF-PR em 2012. E, junto, então, ao DPEX, nós temos diversos projetos que contribuem para a melhoria da sociedade. Então, como o Mediares, o Cursinho Apolo, que são projetos que vários alunos participam dos diferentes cursos. Então, ali no Mediares são ofertadas oficinas, então oficinas de artesanato, aulas de balé, aulas de violão, de inglês. E o Cursinho Apolo, ele acaba, então, sendo aí para os alunos que estão no ensino médio, que venham, então, aí a prestar vestibular, a se preparar, então, para a entrada numa universidade. Além disso, a UTF-PR, ela possui o SEI, que é o Seminário de Extensão e Inovação, onde os nossos alunos que participam de projetos, eles podem apresentar aí nesse seminário os projetos, as ações que eles vêm desenvolvendo junto aos orientadores. Inclusive, nós temos programas institucionais de extensão com bolsistas e voluntários. Tá? Mas, dentro, então, aí da engenharia de alimentos, para atender a carga horária mínima de extensão, nós temos as disciplinas extensionistas. Pode passar. Então, hoje a gente tem a matriz 655, né, que é a matriz nova, onde a carga horária total do curso é de 3.705 horas. E para atender aí a exigência, a legislação, nós precisamos oportunizar que o aluno tenha cumpra 370,5 horas em atividades de extensão. Para oportunizar, então, ao aluno cumprir essa carga horária, nós temos as disciplinas extensionistas. Pode ir. Então, para o curso de Engenharia de Alimentos, as disciplinas extensionistas são essas que eu listei agora aqui, que é o processamento de produtos de origem vegetal, no qual eu sou professora junto com a professora Nádia, fundamentos da nutrição, ciência e engenharia de materiais, análise de alimentos, processamento de produtos de origem animal, higiene industrial e segurança de alimentos e gestão de projetos. De todas essas disciplinas, a única que fica com outro departamento é a gestão de projetos, que é do departamento de produção. As demais, todas elas são ofertadas por professores do departamento de alimentos. Somando a carga horária de todas essas disciplinas, nós totalizamos 420 horas, que atende o mínimo exigido, então, aí pelo MEC. Tá? Pode passar. Essas disciplinas, então, elas são ofertadas aí ao longo dos semestres e elas estão inseridas em 2 projetos. Projetos que foram escritos pelos professores do Departamento de Alimentos e que foram, então, divididas em 2. E esses projetos, inclusive, são os mesmos que atendem as disciplinas do curso de Tecnologia em Alimentos. Então, o primeiro projeto que nós temos é o papel da ciência dos alimentos na segurança dos produtos alimentícios para a manutenção da saúde pública. Esse projeto abrange as disciplinas de análise de alimentos, fundamentos de nutrição, higiene industrial e segurança de alimentos e ciência e engenharia de materiais. O outro projeto que nós temos, pode ir, é a tecnologia de alimentos voltada para a comunidade. E ela abrange as disciplinas de processamento de produtos de origem vegetal e processamento de produtos de origem animal. Como eu havia comentado, eu sou a docente responsável, junto com a professora Nádia, do processamento de produtos de origem vegetal. E é uma disciplina que nós já trabalhamos a extensão do semestre passado,
Então, nessas disciplinas, vocês têm as aulas que a gente chama de aulas síncronas, que são as aulas presenciais, os encontros presenciais. Vocês veem toda a parte teórica e prática da disciplina ao longo do semestre, e ao final do semestre tem um dia que é feita a ação de extensão. Então, os alunos se preparam ao longo do semestre, pesquisando o que é extensão, elaborando o que vai ser feito na ação de extensão, qual vai ser o público, preparando apresentação, cartilhas, se for uma prática. Então, tem todo um preparo, logicamente, com o professor da disciplina, e ao final, então, nós vamos até o público externo, ou o público vem até nós, e é feita, então, essa ação de extensão. Os alunos levam, então, o seu conhecimento para o público externo através aí de alguma oficina, de alguma palestra, de algum mini curso. Então, nós já temos várias disciplinas extensionistas que estão sendo ofertadas para a engenharia de alimentos e com diferentes públicos. Então, desde colaboradores da Frimeza, já participaram, colaboradores da Friela, colaboradores do nosso restaurante universitário, de entidades como a SANEM, alunos do ensino médio. Então, temos aí um público bem amplo. Inclusive, nosso intuito também é levar o conhecimento para agroindústrias familiares, que a gente tem várias aqui na região. Então, não só pensando nas cooperativas, nas indústrias, nas agroindústrias de grande porte, mas também ali para um pequeno produtor, uma pequena agroindústria. E assim, cursando a disciplina, sendo aprovada na disciplina, o aluno já tem, então, a sua carga horária em extensão contabilizada para aquela disciplina. O curso de Engenharia de Alimentos, ele tem, então, as disciplinas extensionistas, mas também os alunos podem participar de outras atividades de extensão. Inclusive, eu coloquei ali da empresa júnior, nós temos a Up Foods, que é a empresa júnior da Engenharia de Alimentos. Até o ano passado eu era a professora responsável, agora é o professor Hilton, o professor responsável pela empresa júnior. Eu fiquei durante 3 anos com eles. E ali, então, na empresa júnior, os nossos alunos já têm a oportunidade aí de ter contato, então, com clientes, desenvolver tabela nutricional, fazem a parte de rotulagem, desenvolvem novos produtos, fazem análises microbiológicas, análise sensorial, enfim, atendem aí também o público de outras empresas, por exemplo, outras indústrias. Também o aluno pode participar de outras atividades de extensão que não estão previstas no PPC, no projeto pedagógico do curso. E quem faz a integralização desses créditos é o PRAEST, no caso sou eu a professora responsável. Então, eu analiso através de uma documentação comprobatória e aí posso, então, integralizar os créditos, né, se estiver de acordo. O aluno fez todas as disciplinas extensionistas, lógico, porque ele precisa fazer para poder se formar, mas ele quer aí ter créditos a mais em atividades de extensão. Ainda mais a gente tem as atividades complementares. A gente consegue, então, fazer essa integralização dos créditos, tá? O aluno pode participar de ações, de projetos, de atividades de extensão ofertados por professores do Departamento de Alimentos, mas também ofertados por professores dos outros departamentos. Então, ele pode, sim, tendo disponibilidade, participar dessas atividades em outros departamentos. Mas só, então, resumindo, através das disciplinas extensionistas, o aluno consegue, então, integralizar o que o MEC exige de mínimo de carga horária em extensão durante o curso. Estou à disposição, deixo o meu e-mail, fico no Departamento de Alimentos, ali na UTFPR, e
Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção. E mais uma vez, Criseli, obrigada aí pela oportunidade de explicar um pouquinho o que é extensão, como que funciona no curso de Engenharia de Alimentos. Eu que agradeço, professora, o enriquecimento, né, que tu está trazendo com essas unidades curriculares dos 2 cursos, né? Fiquei muito feliz com as apresentações, assim, foram muito boas e acredito que vão colaborar muito, assim, para instigar os nossos alunos. Então, assim, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço e uma boa noite. Boa noite, até mais.